Martins também conosco. Américo, bom dia para você. A gente acompanhou recentemente declarações do presidente Lula sobre o que está acontecendo no Líbano, no qual declarações nas quais o presidente subiu o tom e endureceu suas críticas com relação ao conflito entre Israel e Hezbollah. O que a gente pode esperar agora de movimentação por parte da diplomacia brasileira após a morte desse jovem confirmada pelo Itamaraty? Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Depois dessa tragédia, o Itamaraty deve tomar duas atitudes, Carol, muito provavelmente. Em primeiro lugar, com relação ao conflito propriamente dito, e você muito bem colocou que o presidente Lula subiu muito o tom, pediu ali o fim dos combates, o Brasil deve certamente apoiar essa ideia de cessar-fogo entre o Hezbollah e o Líbano, e as Forças de Defesa de Israel, que foi proposta ontem pela França e também pelos Estados Unidos. Certamente o Itamaraty vai se pronunciar a favor desse cessar-fogo e, se for possível, vai trabalhar por isso. A segunda medida é exatamente essa de tentar remover brasileiros desde que haja o interesse deles. Estima-se que tenha 22 mil brasileiros, mas esse número pode ser inclusive subestimado no Líbano, a maior comunidade brasileira no Oriente Médio. A gente lembra que a Força Aérea Brasileira, o Ministério da Defesa, o próprio Itamaraty, eles se mobilizaram muito rapidamente quando aconteceu o início da guerra na faixa de Gaza, retirando brasileiros de Israel e também da faixa de Gaza, quando a situação ficou absolutamente impossível dentro do território palestino. Mas era uma situação ligeiramente diferente com relação a Israel especificamente, porque uma grande parte dos brasileiros que foram retornados pela Força Aérea eram turistas que estavam em Israel. Essa população brasileira mora no Líbano, não estamos falando de um número tão grande de turistas. Daí essa necessidade do Itamaraty consultar a própria comunidade para entender qual é o tamanho da operação de resgate que tem que ser feita. Lembrando também, Carol, que muitos outros países ocidentais estão pedindo, assim como o Itamaraty, para que os seus nacionais evitem as áreas de fronteira, as áreas onde é mais possível ter algum tipo de combate, e tentem retornar para os seus países de origem o mais rapidamente possível. O Reino Unido aqui, por exemplo, não vai fazer, não tem falado numa operação de resgate como o Brasil aventa. Inclusive, Américo, a gente está acompanhando as imagens de bombardeios recentes que ocorreram em território libanês. Temos também as imagens ao vivo do sul do Líbano, também na região do Vale do Bekaa, onde estava esse adolescente vítima dos bombardeios. Já há o registro de pelo menos cerca de 75 alvos do Hezbollah que foram bombardeados em território libanês. Ataques que acontecem, Américo, enquanto há uma tentativa, um esforço diplomático para um cessar-fogo nessa região. Quem encabeça esse esforço diplomático é os Estados Unidos, assim como a França e também países aliados. O que a gente pode esperar dessas negociações? Nesse momento, os países falam no cessar-fogo de 21 dias no Líbano. Quais são as chances dessas negociações prosperarem, Américo? Infelizmente, não são grandes essas chances, Carol, especialmente pelo lado israelense. O governo de Israel é composto neste momento por uma coalizão com muitos partidos de extrema-direita, partidos que não têm a menor tradição de tentar encontrar algum tipo de acordo com os seus rivais, sejam os palestinos, seja o Hamas, seja o Hezbollah. Tanto que ministros como o ministro de Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, que é um dos expoentes da extrema-direita lá em Israel, já se pronunciou contra essa possibilidade de cessar-fogo, dizendo que ela apenas daria tempo para o Hezbollah se reorganizar e se reagrupar. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que é quem deve fazer a decisão final, se pronunciou agora há pouco dizendo que ainda não chegou a uma conclusão. Ele está indo para Nova York, deve chegar logo mais, ele vai falar na Assembleia Geral da ONU provavelmente amanhã e também vai participar dessas negociações por um possível cessar-fogo. Mas as indicações que vêm
especialmente desse lado mais extremado do governo israelense, é que eles não querem um cessar-fogo. Eles querem forçar o Hezbollah a admitir algum tipo de derrota e retirar os seus combatentes da faixa sul do Líbano, de onde exatamente eles têm lançado desde o início da guerra contra o Hamas na faixa de Gaza muitos ataques contra civis e contra bases militares de Israel. O governo do Líbano, por outro lado, vê com muito bons olhos essa tentativa de cessar-fogo. O governo libanês é muito fraco, muito dividido, o exército libanês também. A guerra aí é entre as forças de defesa de Israel e o Hezbollah, que é um grupo que também faz parte do governo libanês, mas é um grupo militar muito forte. Então não é uma guerra contra o Estado do Líbano ou contra as forças armadas libanesas que tem se mantido fora da questão, é especificamente contra o Hezbollah. Então o governo libanês tem muito interesse, obviamente, na cessação das hostilidades, até para que diminua muito o número de vítimas do lado libanês. E o Hezbollah, que é outro lado crucial nessa história, não se manifestou. Então nós temos apenas a parte mais fraca, que é o governo libanês, que tem menos capacidade de influenciar o que está acontecendo no terreno, se pronunciando a favor. Então, as perspectivas, infelizmente, Carol, não são as mais positivas.